Bom dia, turminha! Vamos dar início mais a uma aula. Hoje vamos falar sobre os assuntos de ciências, assuntos do nosso simulado. Vamos falar um pouquinho sobre a radiação solar e o aquecimento global. Nosso planeta tem uma espécie de escudo natural de gases, que tem a função de protegê-lo caso fôssemos expostos diretamente aos raios solares. Nós estamos falando da camada de ozônio. Ela permite que passem raios solares em quantidade suficiente para a vida do nosso planeta. Damos o nome de radiação solar à energia emitida pelo Sol sobre o nosso planeta. A tia já falou sobre essa questão do Sol, que tem um certo horário, que é a partir das 10 horas, que nós devemos usar o óculos, o protetor solar. Por quê? Porque ele faz mal à nossa saúde. Os raios, eles podem ser classificados em infravermelhos, ultravioleta e em luz visível. Apesar de ser essencial, a radiação pode ser prejudicial à nossa vida e à vida do planeta. Então, é por isso que nós temos essa camada de ozônio, justamente para deixar passar somente a quantidade necessária de raios que nós precisamos, nós e o nosso planeta. O aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar, perto da superfície da Terra, decorrente do aumento de poluentes, principalmente de gases derivados da queimada de combustíveis fósseis. Então, com a queimada, eles emitem certos gases, que são o ozônio, o gás carbônico. E esses combustíveis que são queimados são a gasolina e o diesel. Então, esses gases vão para a atmosfera e eles fazem com que a temperatura dos oceanos aumente. É formada uma camada de poluentes com a emissão desses gases. É formada uma camada que provoca o agravamento do efeito estufa, ou seja, o nosso planeta ele fica mais quente. Então, é por conta dessas queimadas. Por isso que são feitas várias campanhas para que as pessoas não fiquem fazendo queimadas. Mas muita gente gosta de fazer isso, principalmente na nossa cidade. Os seres vivos e os elementos não vivos. Gente, nós temos elementos vivos que são as plantas, os animais, os seres humanos. Elementos não vivos: a água, o ar, o solo, a areia. São alguns exemplos de elementos não vivos. O ar, por exemplo, ele é invisível, ele não tem cheiro, ele não tem cor. Mas como nós podemos perceber a existência do ar? Quando nós observamos as folhas das plantas se movendo, as roupas que nós colocamos nos varais, elas também ficam se movendo quando o ar está em movimento. Nós temos também aparelhos. Nós temos o anemômetro e nós temos a biruta. Um mede a direção do vento e outro mede a posição, indica a posição do vento. Então, um mede a velocidade e outro indica
a posição do vento. E o nosso solo, que também é um elemento não vivo, mas ele possui seres vivos. Alguns animais, como a minhoca, vivem no solo, no subsolo. Ela fica fazendo buraquinhos dentro do solo. Tem outros pequenos animais e grandes animais que vivem no solo. As plantas também. No solo nós também construímos a nossa casa, nosso lar. No solo nós também encontramos, como já foi falado, tipos de rochas, tipos de minerais, que já foram assuntos abordados em outras aulas. O que eu vou querer? Que vocês façam uma pesquisa dos elementos vivos e elementos não vivos que estão ao redor, que estão presentes no dia a dia de vocês. Vocês vão observar e vão fazer uma lista desses elementos. Depois vocês vão gravar um vídeo, um pequeno vídeo, falando sobre os elementos vivos e os elementos não vivos. Vocês vão postar esse vídeo no grupinho do segundo ano. Qualquer dúvida sobre os assuntos que foram abordados nessa aula, podem me mandar mensagens ou ligar. Estarei à disposição de todos vocês. E não se esqueçam, não saiam de casa. E se saírem, usem máscara e levem o álcool gel de vocês. Até a próxima. Espero que em breve possamos estar juntinhos. Bye. Fiquem com Deus.